E aí, galera, meu nome é Fernando Schettini e falar um pouquinho do algoritmo quântico de Shor. Falando um pouquinho da introdução, o algoritmo quântico de Shor ele é um algoritmo que serve para achar dois fatores primos de número n, e ele é muito de criptografia, porque hoje a criptografia RSA, que é uma grande criptografia aí, ela utiliza o fato de que a gente não tem nenhum algoritmo clássico que seja polinomial para achar os fatores primos de um número n. Então, ela meio que usa uma chave pública, que é um número primo muito grande, que tem dois números primos pequenos, que são fatores dele, e aí esses dois números primos pequenos têm na mão de duas pessoas, né? Por isso que a criptografia é tão útil. Se você quiser tentar achar dois fatores primos de número n de uma criptografia RSA, vai ser computacionalmente inviável, né? E aí, esse algoritmo, o algoritmo quântico de Shor, ele tem uma complexidade aproximada de O de log de n ao quadrado vezes log log de n vezes log 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 de n. É, Antes de a gente começar a falar do algoritmo, eu queria falar alguns fundamentos. Né? Tem essa teoria aqui que vem do teorema, do teorema pequeno de Parfá, que é se você tem um número A e você tem um número n que é maior que A, existe uma potência P, ou seja, você pode multiplicar esse número A P vezes, até que em algum momento ele vai ser igual a esse número n vezes uma constante mais um. Então, assim, como vocês estão vendo aqui, o nosso A vai dar esse P, que é uma quantidade limitada de vezes, multiplicado A várias vezes, ele vai chegar no nosso número n, que é um número qualquer que eu também defini, vezes um coeficiente com constante, pode ser variável, mais um. E aí, se você pegar essa equação e colocar o número 1 do lado esquerdo, né, diminuindo, você pode pegar essa a elevado a p menos 1 e subdividir ele em dois fatores, que é o a elevado a p dividido por 2 mais 1, vezes a elevado a p dividido por 2 menos 1, que vai ser igual a n vezes m. E por que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente porque se você perceber como de um lado você tem n, então os dois fatores p e q que a gente quer estão do lado direito da equação, assim como os dois fatores p e q estão do lado esquerdo da equação. Então a gente tem aqui, conseguiu subdividir, né, em dois fatores, e aí se a gente conseguir descobrir quem é algum desses fatores, a gente pode ter a chance, né, de conseguir descobrir os fatores de P e Q. Né? O que acontece? Esses dois fatores aqui, eles têm três casos que eles podem acontecer. O primeiro caso ele pode ser só um múltiplo de A e o vezes M. Isso pode acontecer. Pode acontecer também de P ser um número ímpar. E aí, nesse caso, A elevado a P dividido por 2 vezes A elevado a P dividido por 2 mais ou menos 1, né? Vai ser um número real. Então, também não vai funcionar pra gente que a gente está trabalhando só com números inteiros. E o caso 3, né? Que aqui está o caso 2, eu errei. O caso 3 é o caso que é importante pra gente, que é quando P é par e esses dois fatores aqui, esse fator e esse fator, são diferentes de algum múltiplo de n vezes m. É, Nesse caso aqui é o que acontece, né? E segundo a minha segunda fonte, isso acontece mais ou menos 37% das vezes, né? Então é bastante vezes que você tem chance disso acontecer. Então tem esse postulado aqui que é o pequeno teorema de Parfá, que diz isso, né? E isso vai ser útil na hora de aplicar o algoritmo. Além disso, outro fundamento que a gente precisa saber é que existe, se estabelecer uma função que é dando um número A e um número n, e você pegar esse número A e ficar levando a x vezes, né? Você ficar ali variando x, e você começar a levar esse A elevado a x dividido por n, o resto disso vai formar uma função periódica. Aqui eu plotei uma função histogrâmica, né, em Python, e aí o que você consegue ver que, de acordo com o valor de x, aqui você tem o seu resto, né? E aí você vê aqui que, por exemplo, nessa função, o período de 4, porque quando você levar a elevado a zero, a elevado a zero e dividir por n, vai dar 1. Quando você. O resto, né? Quando você pegar a elevado a 1 e dividir por n, vai dar ali 7. E aí você vê que isso aqui fica se repetindo. Do 0 ao 3 é diferente, mas isso repete de 4 em 4. Né? Então, primeiro saber que uma função com essa cara, ela é periódica. E pronto, agora a gente chega no algoritmo. Então, a gente vai pegar um número aleatório, que vai ser o nosso A, que vai entre 1 e n, e aí a gente vai jogar ele no algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides é um algoritmo de complexidade polinomial, que você consegue saber se eles têm fatores em comum, né? Algum fator primo em comum. Então você vai pegar esse número aleatório, que a gente pegou de A, né? E vai comparar com n, que é o nosso número primo. Se por algum acaso, quando você jogar nessa função g de c, né, que é o algoritmo de Euclides, e der algo diferente de 1, você achou o fator em comum entre eles, basicamente o seu problema acabou, p é um fator comum de n, acabou o problema. E agora você só divide n por p e você consegue achar q.
mas isso nunca vai acontecer, é muito raro isso acontecer, principalmente se for um número muito grande. E aí você chega no segundo caso, que é o caso onde A e N são iguais a 1. Então, nesse momento, você precisa estimar P, né, que é o próximo passo do algoritmo de Shor. Quando você estima P, você pode calcular um desses dois fatores, que é o que está aqui atrás, e aí você tem que dar a sorte de cair no terceiro caso, de que P e Q são reais, e se eles não forem reais, você escolhe outro A. Se não, você achou dois fatores. Se você não achou dois fatores, você pode jogar no algoritmo de Euclides e você vai ter, né, o seu, o seu fator em comum. Tá certo. Só que aí tem um pulo do gato. Se você estimasse P de forma clássica, não seria basicamente um algoritmo não seria polinomial, né? Seria basicamente um algoritmo tão ruim quanto os outros que a gente tem hoje na clássica. Só que alguém conseguiu fazer o terceiro passo de uma maneira quântica e é isso que acelera o algoritmo. O modelo quântico conseguiu ser aplicado aqui e conseguiu acelerar o terceiro passo, que é o mais custoso. Fazendo isso, a gente passa para estimar P de maneira quântica, né? Que é o nosso passo quântico. Então, a gente vai gerar um estado, né? Que é um estado superposto, que nesse modelo, nos modelos que eu basicamente coloquei aqui embaixo, que vai ser o primeiro estado, mais o segundo estado, mais o terceiro estado, né? O estado de superposição, de I e J, tal que o I seja o quanto eu vou levar ao meu A, e, e J seja o resto da divisão, né? De A elevado a I dividido por N, né? O resto da divisão. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que aqui atrás, em fundamentos, nossa função é periódica. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem um algoritmo chamado a transformada de Fourier quântica, que consegue ver a periodicidade, do nosso estado superposto. Então, se você montar esse estado superposto, né, com o número de qubits necessários, você consegue jogar nesse algoritmo, você consegue descobrir a frequência de que isso aqui se repete, né? Então aqui, como você consegue ver, eu utilizei o exemplo de A igual a 8 e de N igual a 77. Então aqui, quando A elevado a 0, vai sobrar 1. A elevado a 8 elevado a 1 vai dar, dividido por 77, vai sobrar 8, né? Porque 8 não cabe 77, e assim por diante. E aí, quando chega no 10, começa a repetir de novo. Então o período dessa função, no caso, seria 10, né? Nesse ponto, é muito importante ressaltar que você vai jogar esse seu estado suposto no algoritmo da transformada de Fourier quântica e você obter um novo estado de linha, né? E aí, quando você obter esse novo estado de linha, você pode realizar uma medição. Perceba que se você realizar essa medição aqui, você vai pegar basicamente algum desses casos que tem probabilidades iguais a princípio, né? E não ia ser útil pra gente. Mas quando a gente joga isso na transformada de Fourier, a gente obtém um novo estado Q', que vai ter a forma de alguma constante sobre 1 sobre P, que é o P, no caso, aí o período da nossa função. Então, é só medir esse novo resultado de linha e pegar nossa periodicidade da função. E agora a gente vê o nosso P, a gente vai poder jogar ele aqui e descobrir nesses dois, e descobrir qual caso ele vai encaixar, né? De novo, se não encaixar no caso 3, é só você escolher outro A e tentar de novo. E isso tem uma complexidade muito baixa, não é uma complexidade de tentativa e erro, nem nada, nenhuma heurística, né? E agora você me pergunta por que que o período da função é o valor que você quer para colocar em P. Porque eu quero que você perceba o seguinte, que o primeiro sempre vai ser, o primeiro termo do estado superposto sempre vai ser A elevado a zero e sempre vai sobrar 1. Porque qualquer número elevado a zero sobra 1. E um resto de qualquer coisa que não seja 1 é 1 também. Então, se você pegar essa periodicidade, você só precisa descobrir a próxima vez que isso vai cair 1 aqui de novo. Que esse caso é o que vai satisfazer justamente essa equação. Então, uma vez que você fez isso, você joga no, no algoritmo de Fourier, mede de novo, e todo o estado vai ter essa fórmula aqui, que é só basicamente você analisar o resultado. É isso. O que a gente não consegue executar esse algoritmo ainda, porque não existem computadores quânticos ainda, mas em breve vai acontecer. Aqui estão basicamente as referências, né? E é isso.